A partir de hoje, mais de 30 mil livros sobre o Brasil estão à disposição do público na Universidade de São Paulo, na capital paulista. A Biblioteca Brasiliana abriga a coleção doada da USP pelo paulistano José Mindlin, um empresário que se destacou como um fiel amigo dos livros. Uma enorme construção de concreto e vidro, um edifício com mais de 21 mil metros quadrados, que se transformou no endereço definitivo do maior acervo particular de livros do país. A Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin levou 8 anos para ficar pronta e mostra que a espera valeu a pena. Andar por aqui é descobrir histórias e se encantar com elas. Logo na entrada do prédio está uma exposição que homenageia o grande responsável pelo acervo da biblioteca. José Mindlin se apaixonou cedo pelos livros. Aos 13 anos já iniciava sua coleção. Um gosto incondicional pela literatura que ganhou força com o incentivo da esposa, Dona Gita. Pelas fotos dá para ver que o casal tinha a biblioteca como o lugar preferido da casa. José Mindlin se formou advogado, foi também empresário bem-sucedido e não teve receio de compartilhar o seu maior tesouro. Como a coleção é uma coleção de obras raras, então a gente não podia permitir o acesso físico direto aos livros, mas os livros tinham que desenhar o espaço. Ou seja, um edifício que seja totalmente democrático, livre e aberto. Rodrigo, neto de Mindlin, é um dos arquitetos da obra e teve a grande responsabilidade de proteger esse tesouro, formado por 32 mil livros, 60 mil volumes, obras da literatura brasileira que recebem aqui cuidados especiais. Toda a questão dos vidros laminados com filtros ultravioleta, então um na cobertura que é um lanterninho, em seguida um forro que controla 10% a luminosidade, em seguida o vazio com o fechamento de vidro também filtro ultravioleta, a profundidade dos mezaninos calculada para não ter incidência direta dessa luminosidade, as estantes no fundo com uma iluminação em LED que atinge no máximo 50 lux. Depois de percorrer os corredores repletos de livros, os visitantes vão se surpreender ainda mais ao entrar nesta sala. Aqui foram selecionadas 100 obras raras da coleção de José Mindlin, um acervo extraordinário. Aqui fica fácil entender por que Mindlin era apaixonado pelos livros e considerava cada título uma preciosidade. Temos aqui a primeira edição do Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. Essa é a primeira edição feita em Portugal. Essa é a primeira edição impressa no Brasil. E essa é muito rara. A primeira edição de 1810, há 6 exemplares conhecidos. E a biblioteca possui um deles. Temos aqui também a primeira edição do Guarani. Também esta é raríssima, são 2 exemplares apenas conhecidos dessa primeira edição do Guarani. Ao longo de mais de 80 anos, ele se dedicou a procurar, comprar, adquirir, trocar, tudo que fosse possível para montar essa coleção em torno dessas vertentes que lhe interessavam. Literatura, história da impressão, história do Brasil, né? Sempre pensando a cultura brasileira. José Mindlin morreu em 2010, aos 95 anos. Não conseguiu ver o sonho da biblioteca na USP concretizado, mas deixou um legado que pode ser agora apreciado por todos. Se a gente pensar que na coleção tem livros de 500 anos até, são livros que duram e duraram muito mais do que muita arquitetura construída, né, do que a vida das pessoas, como a avó dizia, os livros ficam e a gente passa. A Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin ficará aberta ao público de segunda a sexta-feira, da 1 às 5 da tarde. Já a exposição poderá ser visitada nos mesmos dias, das 9h30 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Rua da Biblioteca, sem número, na cidade universitária da USP.